É como se fosse a Hora do Lobo. Estamos entre os dois períodos da Bienal de Arte de Coimbra, ano zero, este ano intitulada Meia-Noite. O que foi, o que vai ser, o que é o que vamos falar com a sua curadora, Filipa Oliveira. Filipa, muito boa noite. Olá, muito boa noite, José. A Hora do Lobo, adiantada a hora, mas mesmo assim ofereço-lhe um cafezinho, aceita? Não vou beber, mas muito obrigada. Mas vai ter que vir. Vou ter que vir, muito bem. Isto é adereço do programa, portanto não pode falhar. Venha ao café ficar a cheirar bem aqui, vai nos inspirar. Ótimo. A quarta edição da Bienal Ano Zero teve duas partes. A primeira parte foi entre 27 de dezembro e 15 de janeiro e a segunda começará no dia 9 de abril. Porquê é que foi dividida entre duas partes? O diretor da Bienal, o Carlos Antunes, quando pensou Bienal, sempre pensou Bienal em abril. Ele queria que fosse no mês da liberdade e achou que esta relação da arte com a liberdade era muito forte e por isso sempre quis que ela acontecesse neste mês. Mas por diferentes razões ela começou em novembro, ficou em novembro e este ano é um ano de mudança. Portanto, a partir desta edição a Bienal vai passar a ser em abril e este ano, como queríamos fazer a mudança para abril, aproveitámos e quisemos fazer estes dois momentos, um primeiro em novembro para continuar e depois fazer a grande exposição em abril, no dia 9, como diz. Houve uma grande exposição na primeira parte, que foi a de Carlos Bunga, um dos melhores artistas, ou pelo menos mais consagrados artistas plásticos portugueses. Tão consagrado que nem sequer é muito conhecido em Portugal, é mais conhecido em Espanha e na Alemanha. E a programação da segunda parte consta de quê? Porque eu ainda não consegui ler em lado nenhum. Mas podemos falar primeiro da primeira ou quer já ir para a segunda? Faça como quiser. Eu lanço as perguntas, depois respondo. Porque se calhar era importante perceber, para desenvolver a ideia das duas partes, o que nós fizemos foi querer... eu tenho muitas dúvidas sobre como estes grandes eventos, como uma Bienal, como é que eles podem ser efetivos numa cidade e como não são só espetáculo. E como é que nós podemos fazer, qual é a relevância e a importância da arte e de uma Bienal numa cidade como Coimbra. E então aproveitámos este momento para fazer uma Bienal que não fosse paraquedas, mas que começasse desde o início a envolver-se com a comunidade, que já vem ainda de trás de novembro, conversando com vários agentes, e novembro, que era o Carlos Bunga respondeu ao nosso desafio de criar uma estrutura para receber 4 filmes. 4 filmes de 4 cineastas, 2 já mortas e 2 ainda vivos novos, e que de alguma maneira abriam os temas da Bienal. Era uma exposição conversa em que convidávamos o público para vir à exposição e conversar a partir daquele filme, já a preparar o terreno do que seriam os temas da Bienal. Portanto, foi importante este momento de todos os dias, havia conversas na exposição, de trazer diferentes públicos, desde públicos universitários, as escolas, tudo dentro de uma instalação de arte a falar sobre o que é que pode ser uma Bienal, o que é que são os temas da Bienal. E para chegarmos agora a este momento que me perguntou, desculpe ter desviado um bocadinho a conversa. Não desviou nada, já me deu muito motivo para fazer perguntas, portanto, se for faça favor. Da segunda parte, toda a Bienal chama-se Meia-Noite e a Bienal parte de... Eu sou uma das curadoras, somos duas, sou eu e a Elfie Turpin, que é uma curadora francesa, diretora do CRAC Alsace, mesmo em França, na fronteira com a Suíça, com Basel, e nós fizemos uma primeira visita, eu já tinha ido muitas vezes a Coimbra, sou admiradora da Bienal e do Círculo de Artes Plásticas, e quando fomos fazer a primeira visita a Coimbra, levaram-nos à Biblioteca Joanina, onde eu já tinha ido também. Aliás, a minha sogra nasceu na universidade, no pátio da universidade, portanto temos uma relação familiar com aquele lugar e já tínhamos ido várias vezes e fomos com este olhar mais crítico à procura à Biblioteca Joanina e contaram-nos uma história, que é uma história que se conta aos turistas, de uma comunidade de morcegos que existe naquela biblioteca e que come os bichos dos livros. Aquela que se passa mesmo na Biblioteca de Mafra. Sim. E esta relação de interdependência que acontece quando se fecham as portas da biblioteca, quando está noite e silêncio e os morcegos conseguem sair dos seus ninhos e vêm alimentar-se, não querendo muito saber do património, nem que livros são aqueles, nem que estão num tesouro nacional, mas que vivem nesta relação de dependência, tornou-se para nós a faísca de pensarmos a Bienal. Portanto, a Bienal parte desta primeira visita e deste pensamento a partir da noite na Biblioteca Joanina.
Ainda voltando à primeira parte da sua resposta, a importância de uma Bienal numa cidade como Coimbra ou qualquer outra cidade é, no fundo, trazer a arte para uma cidade que não a tem, que não a vive muito. Bastava fazer uma exposição de arte para já trazer qualquer coisa à cidade, de maneira que as pessoas pudessem usufruir daquilo que é exposto, que fora uma Bienal não teriam. Portanto, não precisa de explicação nenhuma, nem de motivo nenhum, nem de ideia nenhuma. Trazer a arte já é mais que suficiente. Se essa arte se puder relacionar com os espaços e se for feita à medida da cidade, se for criada de propósito para a cidade, melhor. Mas só o facto de trazer arte para uma cidade, qualquer que ela seja, neste caso Coimbra, que não é uma cidade destituída, como é evidente, já justificaria uma Bienal, dependendo dos artistas, como é evidente. Concordo consigo, mas eu também tenho uma visão bastante utópica do que a arte pode ser. Eu acredito profundamente que a arte tem um papel no mundo, um papel de poder melhorar o mundo, de poder abrir a porta à discussão, de poder ser um lugar de liberdade. E esta ideia de porque é que fazemos exposições e porque é que fazemos uma Bienal, esta relevância do que a arte pode ser, para mim é um assunto muito importante na minha prática curatorial. Por isso não me interessa só fazer exposições para fazer aquele ou aquele artista, mas interessa-me o que é que isso pode ter de relevância para a cidade onde trabalho, ou nos lugares onde trabalho. Uma vez um vereador da cultura de Évora, onde trabalhei há uns anos, dizia o lugar onde cai a nossa sombra. E para mim este lugar onde cai a sombra onde eu trabalho é muito relevante. Por isso não é... Claro que concordo inteiramente consigo, José, de fazer uma exposição com artistas de renome internacional numa cidade, em qualquer cidade, é incrível. Dar a oportunidade de ver aquelas obras é extraordinário. E Coimbra tem uma tradição, o Círculo de Artes Plásticas é das instituições mais antigas da arte contemporânea de Portugal. Foi um lugar das vanguardas, das novas vanguardas fundamentais no país. Portanto, é um lugar do nascimento da arte contemporânea, um lugar super forte, com muitos dos grandes artistas a passar por ali. Portanto, não é um lugar vazio da arte, e tem os Encontros de Coimbra, o Centro de Artes Visuais, o Círculo, portanto tem ali alguma matéria continuada, mas de facto uma Bienal traz uma dimensão internacional que eu acho que, sim, arte, mas também tem uma dimensão económica, social, de relação com as outras instituições, de faísca, de poder ser, ontem escrevi um texto sobre isso, quase ser um corpo em chamas que ata fogo às outras... Credo. Uma ideia mais destrutiva do que criativa. Não, no sentido de uma energia criativa, que possa ser momentos de energia criativa. Um corpo em chamas não é uma energia criativa, é uma energia destrutiva. Eu lembrava-me daquela música dos Doors, Come on Baby, Light My Fire, né? Let's set the world on fire. Let's set the night on fire. E esta ideia de pôr a noite em chamas, não no sentido literal, mas no sentido do fogo como algo que nos dá energia, que nos dá pulsão, como vida. Eu vou também voltar um pouco atrás à história dos morcegos e das larvas, porque foi aqui mais comedida do que é no texto da apresentação. Porque disse que os morcegos alimentam-se nas larvas dos livros e considera isso uma relação poética. Sim. Não é nada poética, quer dizer, desde os alvores da humanidade que nós trabalhamos com animais e animais trabalham connosco, desde o boi que puxa o arado, o cão que guarda os rebanhos, o homem das cavernas, se calhar tinha ali um lobo domesticado à porta para os outros não entrarem. É uma relação constante na natureza. Isto é uma relação natural, não é poética. Podemos poetizar a natureza. Poetizamos tudo. Mas... Ou não? Ou não. Mas eu acho que nós raramente olhamos para as relações que não são aquilo que tudo o que disse tinha o homem no centro, não é? O gato, o cão que guarda as ovelhas... Neste caso tem os livros do homem. Sim, mas a mão do homem não está nessa relação, não tem nada, nós não tocamos ali, não interferimos. Aliás, até uma história curiosa, quando a porta da biblioteca tinha um pequeno buraco e eles refizeram, a universidade refez a porta e fechou o buraco, naturalmente, porque achou que aquilo não poderia estar. E os morcegos começaram a cair, portanto, a morrer, quando o homem interviu, porque era o lugar onde os morcegos saíam para beber água. E por isso voltou a haver um buraco na porta da Biblioteca Joanina. E o que nos interessa nestas relações de interdependência,
que eu acho que são muitas vezes que não olhamos, que são de seres não humanos, outros que humanos, não é não humanos, é outros que humanos, não é o oposto a nós, e que existem, como disse, e tem toda a razão, desde sempre há na natureza esta relação entre seres, às vezes vivos e não vivos. Mas acho que nós partimos para olhar para a Bienal a partir de uma dimensão poética, porque a arte tem esta dimensão poética. Portanto, eu olho com os olhos do morcego, mas obviamente com os... Isso não pode olhar com os olhos do morcego. Há um texto filosófico muito interessante que desencadeou até a filosofia da mente, que é What is to be a bat? O que é ser, de Thomas Nagel, o que é ser morcego? E é de tal maneira incompreensível a experiência da relação do morcego com a realidade que nós nunca nos conseguiremos colocar no ponto de vista do morcego. E é presunçoso dizer que nos podemos colocar no ponto de vista dos outros, não é? Isso já é esta coisa de nós humanos que achamos que podemos pôr no lugar de todos. Mas quero muito ler esse texto que não conheço. É um texto fundador. Que nos pode ajudar a olhar também para a Bienal. Lá está, mas falou da porta, não quero insistir muito, mas não sei se a Filipe é do campo. Não sou nada do campo, não percebo. À porta das adegas, ainda me lembro da adega do meu avô, havia um buraco na porta, claro, que era a gateira. Porquê? Para os gatos irem lá dentro comer os ratos. E, portanto, pouparem os bens que estavam nas adegas. Ou seja, esta intervenção, a interparticipação entre as espécies é uma constante da natureza. Claro. Mas nos seus textos vai mais longe, procura, por exemplo, estabelece uma relação entre uma biblioteca com livros e os morcegos como identidade sempre vista como o mal, e que neste caso não são o mal, como forma de criar ali uma nova forma de conhecimento que anula as dicotomias, quando na verdade parte de uma dicotomia, por um lado a biblioteca, por outro lado os morcegos. Não, quando nós falamos de anular as dicotomias, não tem tanto a ver com os morcegos e a biblioteca, tem a ver com o espaço da noite, porque a partir deste lugar onde os morcegos comem os seus bichinhos, os bichinhos dos livros, esta relação acontece na noite, e então a partir deste ponto de partida, desta faísca, começamos a pensar no território da noite, como o que é este território, e onde de facto, as fronteiras são muito mais fluidas. É muito mais difícil à noite ver se somos homem, mulher, um animal. Há muitas histórias da literatura tradicional que fala de animais que se transformam em homens ou mulheres e que enganam os humanos a partir do lusco-fusco e da noite e destas relações impossíveis. E interessava-nos este lugar de fluidez para pensar como é que aqui podemos... há outras ordens de conhecimento que não são a iluminada. Se pensarmos nesta dicotomia que vem do iluminismo de que o conhecimento é a luz... O conhecimento é a luz, e então a noite é a falta de conhecimento. Não é? E nós, o que estamos a falar é, se calhar, na noite há outro tipo de conhecimento, não é a ausência de conhecimento. Então, que outros conhecimentos, como é que, por exemplo, um feitiço pode ser uma forma de produção de conhecimento, ou como é que um conto que é contado à volta de uma fogueira, ou toda a tradição oral que é contada à noite, pode ser também outras formas de produção de conhecimento que não é a racional, europeia, da luz. Ora bem, é curioso o que está a dizer, porque é uma curadora e que está muito ligada à arte contemporânea. A arte contemporânea, sim, que, curiosamente, é contemporânea do nascimento da eletricidade. Ou seja, quando a noite se desprendeu desses fantasmas da escuridão e a noite se tornou clara, se tornou uma forma, um prolongamento do dia noutra dimensão. No programa passado falámos daqui de uma coisa antiga que era a diferença entre ócio e negócio, sim, que vem desde o tempo dos romanos. A noite como um espaço diferente, um espaço não, porque curiosamente fala em espaço quando é um tempo. Sim. A noite como um tempo de ócio, sim, em contraposição ao negócio do dia, mas onde se esbateram de certa maneira as sombras.
Ou seja, a noite desde o início do século XX esbateram-se as sombras e, curiosamente, isto é acompanhado numa relação também com a arte que deixou de ser figurativa e passou a ser uma coisa mais espectral, se quisermos. São contemporâneos. E, no entanto, volta atrás. Primeiro porque eu acho que a arte contemporânea, quer dizer, há várias leituras da história, não é? E eu acho que a arte nas cavernas já era contemporânea. E normalmente, a arte é sempre contemporânea para quem a faz. A arte contemporânea é a arte do seu tempo, não é? Do tempo em que é feito. Em termos históricos da história da arte contemporânea, a arte contemporânea nasce nos anos 60, portanto, na passagem do fim do modernismo para a contemporaneidade nesse momento. E aí é um questionamento, quer dizer, todo o século XX é um questionamento da realidade e como é que podemos olhar para a realidade de outras formas, seja chegar à abstração, seja trazer a abstração, trazer o cotidiano e a vida e tudo o que é mais real para dentro da arte, como a arte e a vida são a mesma coisa. Não é? Portanto, tanto nos afastamos desta vida do cotidiano, do dia-a-dia, do nosso copo, do café, do urinol, da mesa, como... O urinol é dos anos 20, não é dos anos 60. Não, isto é que eu estou a dizer. Tanto nos afastamos dos anos 10, tanto nos afastamos disso, como de repente queremos trazer isto que nós estamos a ter aqui, poderia ser um momento artístico. E se calhar é. Isso remete para outra questão, que é uma tendência, que eu diria, vou ser mesmo provocador, uma tendência totalitária, que é tudo é artístico, tudo é político, tudo é sociologia. Sim. E quando se diz tudo é, nada é, porque passa a ser um ectoplasma, uma coisa sem... Claro. As coisas têm vida quando conhecem os seus próprios limites, quando são totalitárias, quando tentam cobrir tudo, perdem a sua natureza e a sua autenticidade. Autenticidade não é bem a palavra certa. Mas eu acho que... a arte é a arte. Tudo tem potencialidade de ser arte. Há a potência de ser arte em qualquer coisa, mas há o gesto artístico. E esse gesto transforma um copo simples num objeto artístico. E, portanto, e há uma intencionalidade de o fazer. E, portanto, qualquer coisa nesse sentido pode ser arte. O Carl Landry dizia que os meus pensamentos, porque eu sou um artista, já são arte. Portanto, até o próprio pensamento pode ser... A ideia de arte já é arte. A ideia de arte já é arte em si mesmo. Mas há, obviamente, uma intencionalidade no fazer, que depois há outras camadas de dizer sim, de várias pessoas ou de vários momentos em que dizem sim, o senhor Carlo André é um artista e, portanto, aquele pensamento pode ser arte. Mas se for a Filipe Oliveira dizer eu sou artista e quero ser, se não tiver este respaldo institucional, crítico, colecionador, se calhar não sou. Não é? Se eu fizer só isto na minha casa, a dizer eu sou uma grande artista, isso não chega. Portanto, a arte é bem mais complexa do que só é ou não é. E vou-lhe dizer que me interessa pouco esta questão. Por onde está aí? Sim, é uma conversa enorme. Estamos a afastar-nos imenso também. Não estamos. Estamos em plena meia-noite. Estamos em plena meia-noite. Este programa começa por volta das 11, estamos a chegar à meia-noite. Há uma frase que me ficou muito, creio que é de Todol. Ui, lá vai a água, pronto. Bem me disse que eu Olha, ia é a fazer primeira um vez que acidente. aconteceu uma destas. Sigamos para bingo. Desculpe. Sigamos o Cherno. Faz Deixa-me parte. só tirar assim daqui, para não ficar desmolhado. Peço desculpa. Tenho a certeza que quando aparecer aqui uns papeizinhos... Isto é super artístico, está a ver? É uma instalação. E aproveitando exatamente este momento de improviso e de instalação... Uma pequena performance. Exatamente. Há uma frase, ainda por cima em televisão. Está a ver. Portanto, nem sequer não é na sua casa, é em televisão. Sim, diga. Há uma frase que me marcou bastante, creio que é de Todoli, que foi o diretor de Serralves, com quem eu diretor de Serralves e depois da Tate Gallery. Portanto, exato. Estamos a falar de alguém que é dos maiores curadores. Ele teve uma definição que é extraordinária, que é a arte tudo o que o artista designa como tal. Exato, isto que estávamos a falar. falar. Isto que aconteceu agora, se tivesse sido feito pelo Damien Hirst, tornava-se imediatamente um objeto artístico. Só que isto põe outra questão muito mais complicada. Sim. Mas quem é que designa quem é o artista? Claro, não é o próprio. E no sistema que está montado, culpo a si, Filipe Oliveira, porque entre o artista e o público criou-se aqui esta película de mediadores chamados curadores.
Sempre houve Que é uma películas questão de que eu tenho mediadores. estado sempre aqui, não. Sempre houve, sempre houve. Isso eu não Os concordo. Médicis compravam eles a arte, pagavam bem, o artista, mas, tinham o artista a comer com os criados na cozinha. Mas está a falar a relação entre o artista e o público. Não é? Sim, porque é que é preciso... Mas nos Médicis não havia público, havia o colecionador, se quiser, uma figura de curador, tudo bem, Havia a figura uma do arte curador. pública, havia as estátuas, havia uma Sim, estatuária. mas essa relação era sempre mediada. A relação da arte nas igrejas era mediada pelo clero que dizia isto quer dizer isto está a ilustrar a Bíblia ou está a ilustrar estas questões. Portanto, a relação da arte com o público foi sempre mediada. Quem eram os agentes podiam ser diferentes. Claro que o curador é uma coisa, uma figura mais recente. Eu até acho, vamos ter aqui mais uma performance, obrigada. Obrigada, que é para o José não ficar O meu encharcado. problema é estar frio, deixa estar que eu faço isso, Não, continuo não a está. falar. Por amor de Deus, a casa é minha. Pronto, A Filipe está, é estou à vontade. entrevistada. Que lhe vou, e o curador, não me distraia, o curador aparece como esta figura de mediação entre o público, os museus, as instituições. Na verdade, começa por Aí um eu conservador. percebo. Numa galeria que eu não percebo. Numa galeria? Sim. O galerista tem o artista expõe. Porque muitas vezes o artista é algum indigente intelectual que precisa de alguém que monte a exposição por ele. Eu vejo os artistas não têm que saber tudo. E há artistas que são incríveis a montar exposições e que sabem exatamente o que querem e como. Há outros artistas em que não têm essa relação com o espaço. E, portanto, eu interessa-me mais, enquanto curadora, relações de diálogo. E por isso uma exposição que ser construída num diálogo em que há sugestões, há conversas e isso faz a exposição, ajuda a poder ser melhor, na verdade, a poder ser o melhor que aquela exposição quer dizer. A melhor que aquela exposição pode ser naquele momento com aqueles intervenientes, porque se calhar se fosse outro curador, se fosse o Dodoli, seria sempre melhor. O que eu vejo é interpor-se entre as obras que o artista produziu e se o artista produz obras é porque tem alguma noção de espaço, sobretudo então na arte contemporânea e das instalações, isso é uma evidência, quer dizer... Claro. Entre quadros à antiga, ainda percebo que possa haver hesitações entre que quadro é que fica ao lado de qual. Mas numa instalação, é uma relação direta com aquele espaço, então aí o curador é que não faz falta nenhuma. Faz imensa eu falta. Quero falar diretamente com o artista, não preciso de alguém que me leia e que me explique o que é que se está ali a passar. Às vezes concordo, às vezes o curador não faz... Isto é numa galeria, não falo de uma bienal ou de um museu. Não De faz. facto, aí há leituras que se podem multiplicar. E há muitas galerias que não têm curadores. Não é? Muitas vezes os curadores nas galerias aparecem mais para fazer a relação com instituições ou trabalhar com artistas mais a longo prazo, de perceber, de conversar com ele a partir de um lugar mais intelectual, se quiser. Portanto, há também esta necessidade, muitas vezes, os artistas terem companheiros de conversa que às vezes os galeristas não estão tão interessados e, portanto, querem ter outras pessoas para conversar, porque eles estão mais interessados num lugar de negócio. Esse modelo em Portugal não existe muito, de curadores que trabalham em galerias enquanto diretores. Não é a galeria, o diretor da galeria é curador, decide, tem relação com o artista, é uma coisa mais all-in-one. E fazem papel importantíssimo. Tenho usado aqui várias vezes a palavra conversar. A conversa pode ser só entre mim. Eu escuso conversetas a seguir a ver um quadro ou a seguir a ver um filme. Faz um pouco espécie isso, que mais uma vez parece um condicionamento. Há uma tendência contemporânea, que eu vejo aqui também um pouco nos seus textos, em que parece que a validação da qualidade de uma peça artística tem a ver com a virtude das suas declarações políticas. Não. Para um mundo melhor, para... Não, às vezes o mundo melhor precisa um bocado de beleza, de paz, de momento de sossego, não é? Às vezes o mundo melhor pode ser isso. Às vezes pode ser falar sobre o que acontece hoje no mundo, que é uma guerra na Ucrânia, não é? Se calhar tem que se falar de outra forma e a arte pode fazer essa conversa também, que não pode ser, como já fez com a questão feminista, como já fez com as questões raciais ou de género. A arte tem tido este lugar de ter a liberdade de falar de temas, às vezes tabu, às vezes que eram difíceis de falar e que se pode falar de uma forma mais aberta. Agora, muita arte contemporânea é política, muita arte é social, muita arte é interventiva, ativista, mas nem toda a arte tem que ser isto. Nem todos os curadores têm que estar interessados nisso, nem todos os museus têm que estar interessados nessa linha, e por isso é que há muita gente a fazer muitas coisas diferentes. Eu
gosto dessa relação. Gosto às vezes de não ter que ter nenhuma intenção política por detrás, mas normalmente gosto de, enquanto pessoal, e a curadoria é incrivelmente subjetiva. A minha relação com a arte é minha, de uma mulher branca, classe média, em Portugal, neste momento, em 2022. E há de ser diferente da sua, e há de ser diferente de alguém que esteja em África ou de alguém que viveu há 50 anos e que teve este papel. E portanto, este meu olhar para a arte é um olhar profundamente subjetivo. E a minha relação, quando sou curador de uma Bienal, é uma história que eu conto. Eu acho que nós contamos histórias enquanto curadores, que são, mais do que histórias, levantamos perguntas ou abrimos questões, e por isso a conversa. Mas não... Gosto de coisas que são para além do que está na superfície, que me fazem pensar para além daquilo que vejo, que me fazem questionar, que me fazem, mas o que é que pensar, porque é que é isto, ou o que é que eu estou a ver, porque é que isto tem a ver comigo, e até a ver pode ser, tipo, isto é horrível, odeio isto, e pensar porque é que eu odeio. Uma vez, eu falo muitas vezes dos meus filhos e do meu marido, porque isto faz parte das nossas vidas, levei o meu filho Henrique a ver uma peça de dança contemporânea. E era uma peça com 2 homens, e ele, que era miúdo, tinha pai 12, 13 anos, disse-me, 12 anos, pai, que tinha ficado desconfortável com a peça, porque eram 2 homens que se mexiam, tinham, obviamente, uma dimensão erótica, e ele, sem perceber bem o que era, disse-me que estava desconfortável. Eu disse que bom, eu acho que é importante que a arte te ponha num lugar de desconforto, e isso para mim continua a ser bom. Ou não. Ou seja, mas eu estou a dizer para mim, vida tão pessoalmente desconfortável que nós temos. Eu cito sempre o exemplo que o cinema musical, o seu apogeu foi durante a guerra, porque para o horror já as pessoas tinham cá fora. Claro. Quando entravam ali tinham pelo menos 2 horas de sossego e de conforto. O bálsamo, a consolação, que é uma coisa que nós não nos podemos estar sempre a queixar, que vivemos num mundo de desconsolação constante, e depois ainda vir um artista e meter-nos o dedo no olho a dizer. Claro que também pode ser isso, mas quando se diz isso, geralmente está-se a rejeitar o outro lado que a arte pode ter, que é o lado de consolo para vidas que hoje são muito mais agradáveis do que eram há 100 anos, não para todos, mas para a maior parte, não é? Ou a maior parte, acho que é mesmo a maior parte, se quiser contestar, contente, por o mundo inteiro, desde a China, que do princípio do século até agora conseguiu 300 milhões de pessoas na classe média quando eram camponeses que viviam com uma malga de arroz por dia, até a África que tem tido uma evolução discreta, mas extraordinária também neste século. Talvez na Europa é que nós estejamos um bocado piores, mas problema nosso, não do mundo. Mas que a arte sirva também, que não exclua essa dimensão de bálsamo e de conforto para vidas desagradáveis. Concordo. Eu acho que há este lugar do museu ser também um lugar de refúgio, não é? Ser fora do mundo, ser outro tempo. De repente podemos fechar a porta, como a biblioteca, fechamos a porta e temos um lugar de silêncio, temos um lugar de reflexão. Não há nada mais belo, desculpe interrompê-la, que a sala dos Rothkos da Tate Gallery. Concordo. A minha mãe que era para ser numa igreja. Sim, sim, este lugar da contemplação é super belo. É super belo e essa capacidade de nos emocionarmos com esse é única, e a arte é única. Isso não é só em arte contemporânea, é na dança, é na música, esse momento de contemplação, de entusiasmo, de experiência estética é extraordinário. Há que voltar então a Coimbra a partir do dia 9 de abril, quando começa a segunda parte da Bienal, ano zero, sob o tema Meia-Noite.